Olá, sétimo ano. Pessoal, na aula passada eu deixei uma atividade na plataforma. A atividade era sobre os produtos agrícolas. Eu pedi que vocês fizessem a leitura, eu já tinha falado para vocês um pouco sobre isso, sobre essa produção agrícola. Pedi para vocês realizarem a leitura e responder uma atividade. Hoje eu vou reforçar a leitura que vocês fizeram, o estudo que vocês fizeram. Por quê, pessoal? Eu preciso esclarecer alguns termos, conversar um pouco com vocês sobre algumas coisas que eu percebi que ficou uma certa dúvida. Primeiro lugar, turma, quando eu falar para vocês sobre cultura, neste momento nós estamos estudando os produtos agrícolas. Então, se eu falo para vocês sobre cultura, eu estou me referindo à cultura agrícola, certo? É a cultura agrícola, pessoal. Não estou me referindo à cultura de costumes, de modos, não. É a cultura agrícola. Então, de cara, para a atividade, quem fez alguma questão relacionada à cultura, diferente de cultura agrícola, já vamos fazer a correção. Tá bom, pessoal? Olha só, continuando. Produtos agrícolas, nós vimos que eles foram divididos em grupos. Dois grupos, cultura de pobres e cultura de ricos. Então, pessoal, o que foi essa divisão? Existem certos alimentos que são plantados, que são cultivados para o consumo interno e outros para a exportação. Os que são plantados, que são cultivados para o consumo interno, ficaram conhecidos como cultura de pobres. Não que os da cultura de rico não sejam consumidos aqui. Vamos compreender isso melhor. Olha só, cultura de pobre é aquele que é destinado principalmente para o consumo interno, e aí ele muitas vezes vai ser cultivado em uma pequena área, em um solo não tão produtivo, e isso fará com que os grãos ou o que seja produzido ali não tenha uma qualidade tão boa quanto a cultura de rico. Então, olha só, lembra disso. A maioria dos produtos da cultura de pobre são consumidos no país, são para consumo interno. Existe ainda a cultura de rico, que é a produção em grandes hectares de terra, certo? São grandes hectares de plantação. E aí, esses produtos, eles são produzidos de uma forma, vamos dizer assim, teremos uma colheita em uma melhor qualidade. E aí esse produto ele é plantado principalmente para a exportação, mas ele também é destinado à indústria e também fica para o consumo interno. Vamos compreender outra coisa. O que fica para o consumo interno da cultura de rico, geralmente, pessoal, são aqueles chamados de refúgio, que algumas pessoas chamam como refúgio. O que é isso? É o de menor qualidade. Então, existe um padrão de qualidade e aqueles que estão um pouco abaixo desse padrão, que não serve para exportação, fica para o consumo interno. Então, isso aí acontece dentro da cultura de rico. Aquilo que fica pra gente é o que não tem tanta qualidade. Daí eu coloquei para vocês na plataforma explicarem para mim a afirmativa que está lá no livro. Por quê? Dizem que em Londres ou em Nova York toma-se um cafezinho brasileiro melhor que aqui no Brasil, que lá no Rio ou em São Paulo. Porque a semente que vai é melhor que a semente que fica. Então, o nosso cafezinho é bom, mas o cafezinho que vai é melhor ainda. É o cafezinho brasileiro de primeira, certo? É o de primeira qualidade. Ele será exportado. Aquilo que não tem, está abaixo do padrão de qualidade, ele fica no nosso país e será vendido aqui para o nosso consumo. Geralmente, pessoal, os produtos que são plantados e colhidos para o consumo interno, eles são produzidos em minifúndios. O que são minifúndios? Locais pequenos, poucos hectares. Então, no livro de vocês, na página 63, diz bem aqui no último parágrafo de produtos agrícolas, os imóveis rurais com dimensões de até 100 hectares, que abrangem pouco menos de 20% da área total das propriedades agrárias, produzem mais de 88% da mandioca e 75% do café nacional. No entanto, na produção de cana-de-açúcar, eles contribuem apenas com 16% do total, aproximadamente. Já os imóveis com área superior a 1.000 hectares, que abrangem cerca de 45% da superfície total dos imóveis rurais, produzem perto de 50%
da cana-de-açúcar e somente 3% da mandioca e 5% do feijão. Então, olha só, sobre isso, pessoal, nós podemos perceber que aquilo que ficará para a gente são produzidos em áreas menores e muitas vezes o solo não tem tanta qualidade, enfim, os insumos usados também não tem tanta qualidade. O melhor é aquilo que é exportado. A verdade é essa, certo, turma? Nós temos aqui os exemplos de produtos agrícolas que são produzidos no Brasil. O café, que não é nosso, não é originário do Brasil, ele veio lá dos países africanos. Nós temos a soja, cana-de-açúcar, laranja, arroz, trigo, algodão, feijão, uva, fumo e cacau. Acredito que vocês já fizeram a leitura em tudo isso porque eu já solicitei essa leitura para a atividade da aula anterior, porém quem ainda não fez vai realizar a leitura individual, certo? De cada um deles. Por quê? Nós vamos realizar agora a atividade. Eu vou ler para vocês e explicar a resolução dela, ok? Olha só. Elabore uma lista dos principais produtos cultivados no Brasil. Elaborar a lista desses produtos que eu já li para vocês aqui. Café, algodão, cana-de-açúcar, todos os que foram citados aqui vocês vão colocar na lista, certo? Segunda questão. Com base nessa lista, faça o que se pede. Você irá escrever aqui o nome de produtos agrícolas cultivados no Brasil utilizados na alimentação de sua família. Na sua alimentação, na alimentação de sua família, vocês utilizam qual? Vocês vão escolher os produtos e vão colocar aqui, certo? Como e onde esses produtos são comprados? E aí, é no mercado? Como é que vocês realizam a compra desse produto? Ele vem de algum lugar para vocês? Então, vocês vão escrever aqui para mim, tá bom? Página 70. Terceira questão. Observe atentamente as duas primeiras fotos da página 64 e responda. Que semelhanças e diferenças você observa entre elas? O que é que parece nelas duas? Vamos lá para a página 64 e vamos observar. Nós temos aqui duas imagens. Página 64. E aí vocês vão fazer a observação das imagens e vão responder o que pede aqui. Vocês vão fazer a observação de como era antes e como é agora. Comparem e escrevam que semelhanças e diferenças você observa entre elas. Letra B. Em sua opinião, como era a vida das pessoas que aparecem na foto em preto e branco, ou seja, na imagem mais antiga, na primeira lá de cima? E das pessoas que trabalham no cafezal de uma fazenda em Minas Gerais nos dias atuais? Observem tudo, pessoal, a quantidade de pessoas, lembrem daquilo que eu falei sobre industrialização, sobre as pessoas terem sido substituídas por máquina. Vejam tudo isso aí, façam um comparativo e escrevam aqui, tá bom? Vejam o que mudou na vida dessas pessoas, na opinião de vocês. Quarta questão, a soja é uma planta leguminosa de grande valor proteico. Letra A. Sobre esse assunto responda. Por que nas últimas décadas a soja é o grande destaque da agricultura brasileira? Vamos voltar lá quando fala da soja, fazer a leitura, responder aqui. Se quiserem complementar, pesquisem na internet e respondam, tá bom? Que estados do Brasil são os maiores produtores de soja? Vocês vão responder no pontinho da letra A. E na letra B, descreva a plantação de soja retratada na última foto da página 64. E aí, abaixo dos cafezais, vocês vão descrever aquela imagem que está lá sobre a soja. Tá bom, pessoal? Só isso. Nossa atividade hoje é só essa, tá bom? Respondam a atividade, mandem a foto, leiam o conteúdo. Quem precisar corrigir a questão 3 da atividade que eu deixei na plataforma, corrija, tá bom? Sobre a cultura, eu estou falando de cultura agrícola. Vocês vão escolher 3 culturas agrícolas destas que nós falamos aqui. Cultura de rico, cultura de pobre. Aí vocês vão escolher 3. Pode ser 2 de pobre, 1 de rico, 2 de rico, 1 de pobre, enfim. Isso vai ficar a critério de vocês. Certo, pessoal? Por hoje é só, turma. Beijão. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.